Olá, produtor, produtora rural. Se você tem como atividade a cultura da cana-de-açúcar, você precisa assistir esse vídeo. O que eu vou trazer para você hoje é algo inusitado, é uma ótima notícia sob o ponto de vista tributário e fiscal para os produtores de cana-de-açúcar. Não sei se você está bem familiarizado com isso, mas existe uma classificação contábil entre exaustão e depreciação que permite com que o produtor rural, na hipótese de depreciação, possa deduzir sobre o lucro auferido ao longo do exercício financeiro o valor total daquele bem adquirido para o desenvolvimento da atividade rural. Via de regra, quando nós não estamos falando de atividade rural, a depreciação é um procedimento comum na contabilidade. Anualmente, o contador vai se utilizar do valor correspondente da depreciação para aquele ano, limitado em percentuais a depender da categoria do bem, com o objetivo de reduzir a base de cálculo, ou seja, reduzir o montante a ser considerado sobre o lucro auferido, para definir qual o tributo do imposto de renda a ser pago por aquele contribuinte. Especificamente na atividade rural, a legislação permite que o produtor rural se utilize do que se entende como, do que se classifica como depreciação acelerada incentivada, ou seja, o produtor rural pode deduzir 100% do valor correspondente àquele bem já no primeiro ano da produção rural, já no primeiro ano no qual ele vai auferir os frutos daquela atividade rural e, portanto, ser tributado sobre isso. Então, ele pode deduzir do lucro líquido resultante da atividade rural o valor integral daquele bem adquirido e entenda bem como também a lavoura desenvolvida, ou seja, o que ele investiu para o desenvolvimento da cultura, da atividade rural desenvolvida, tá? Mas por que a cana-de-açúcar aqui tem um destaque? Porque a Receita Federal entendia recorrentemente que a cana-de-açúcar se tratava de uma atividade, de uma cultura de exaustão, ou seja, ao colher a cana, estaria ali exaurida a cultura desenvolvida. O produtor rural, em tese, o produtor rural teria que desenvolver novamente aquele plantio da cana, o que efetivamente não acontece, principalmente, né, se você é produtor rural, você sabe, a cana ela gera ali várias safras, né, até um determinado momento que ela realmente precisa ser replantada, mas uma vez plantada, ela possibilita várias safras ali por 5, 6 anos. Então, essa mudança possibilita que o produtor rural se utilize de todos os valores inerentes à atividade da produção da cana-de-açúcar para reduzir a base de cálculo a ser considerada na definição do imposto de renda a ser pago naquele exercício financeiro. Então, não está mais o produtor da cana-de-açúcar em razão desse julgamento, que ainda não se sabe se vai prevalecer no CARF, porque não, primeiro que foi o primeiro julgamento proferido pela segunda instância do CARF, né? Segundo, que não houve unanimidade, houve ali uma divergência, prevaleceu o entendimento de que é possível a depreciação por parte do produtor rural, que desenvolve a cana-de-açúcar, mas houve divergências. Então, vamos aguardar para ver qual entendimento vai prevalecer no CARF, né, no Conselho de Recursos Fiscais, no tocante a isso, tá? Mas, primeiro alerta que eu preciso fazer para vocês: procurem a contabilidade de vocês e vejam como isso está sendo declarado, né? Porque é preciso ter atenção sobre isso, porque isso vai trazer para você, se prevalecer esse entendimento,
vai trazer para você, produtor rural da cana-de-açúcar, um ganho financeiro considerável, pois você vai poder reduzir a sua base de cálculo e pagar menos tributo no imposto de renda. Segundo, que a partir de agora você tem um precedente, uma decisão da própria Receita Federal para subsidiar o entendimento que já vinha sendo desenvolvido por alguns advogados no tocante a efetivamente ser a hipótese de exaustão, desculpe, ser a hipótese de depreciação e não a hipótese de exaustão, que não permite essa redução da base de cálculo do imposto de renda, tá? Então, fica aí a informação. Esse julgamento foi publicado na data de ontem, é extremamente recente, tá? E procura um advogado que entenda do assunto, procura o seu contador para saber como ele está declarando isso, se ele está se utilizando do Instituto da Exaustão ou da Depreciação, e conversa com um advogado para saber o que fazer a partir de agora, que caminho seguir, pois esse precedente, se prevalecer, vai lhe trazer um ganho financeiro considerável, pois todo investimento que você terá feito na preparação, no plantio da cana-de-açúcar, você vai poder deduzir no primeiro ano de produção dessa lavoura, tá? Vai poder se utilizar desse montante todo para reduzir a base de cálculo do lucro auferido e com o objetivo de definir qual imposto de renda você vai pagar. E, portanto, reduzindo a base de cálculo, sobra mais dinheiro para você, pois você paga menos tributo. Tá? Isso só poderá ser utilizado para aqueles produtores rurais que desenvolvem atividade na pessoa jurídica sobre o lucro real. Tá? Então, se você desenvolve no lucro presumido, você não consegue se utilizar desse benefício. Tá? Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado na defesa do produtor rural e no planejamento tributário voltado à atividade no campo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like aqui no nosso perfil e comenta aqui embaixo se você já tinha conhecimento sobre o que é exaustão ou sobre o que é depreciação. Só coloca aqui, já conhecia, não é novidade para mim, vou me utilizar desse instituto a partir de agora, enfim. Interage aqui conosco, pois ajuda na divulgação disso, tá? E se você conhece algum produtor rural que tem como atividade o plantio da cana-de-açúcar, encaminha esse conteúdo para ele, que eu tenho certeza que ele vai ficar grato com você. Fique atento, conheça os seus direitos, lhe deixo um grande abraço e a gente se encontra na próxima.